Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens do livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 97, cujo título é A Palavra da Cruz. Então, aqui é uma referência clara sobre o exato momento em que Jesus se encontra crucificado. E as palavras aqui destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz-nos Paulo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é aquele aparentemente derrotado, e daí, vemos assim, é loucura para os que perecem. Então, essa morte, esse salvo, ser salvo, essa loucura, são todas palavras que se voltam para o sentido espiritual, ok? Então, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que estão aqui mortos no sentido espiritual. Estão apenas vivendo neste sentido físico, que por si mesmo, que quer dizer? Qual sentido tem, se não colocarmos dentro de um contexto de vida imortal e de lei do progresso, não é? Mas para nós que somos salvos, que vivemos como discípulos de Jesus, é poder de Deus. Jesus é o Cristo de Deus, é o enviado de Deus para nos trazer a sua palavra, a palavra de Deus. Tudo que Jesus fez e falou foi divulgação da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem inserido em si mesmo o poder de Deus. Deus é o Criador. Ele é perfeito em todas as suas dimensões. Uma perfeição absoluta e não uma perfeição relativa como atingiremos nós quando nos tornarmos espíritos puros. Então vejamos o que Emmanuel vai nos comentar deste versículo de Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diz Emmanuel: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Claro que é, né? Vermos ou imaginarmos Jesus crucificado é para nós, uma visão extremamente dolorosa. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Jesus falou na cruz? Falou. Citou o Salmo 22, o versículo 1, Pai, por que me abandonaste, não é? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Na verdade, ele estava lá falando o Salmo, o versículo 1 do Salmo 22, no Antigo Testamento. Depois vai dizer, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Como alguém está sendo crucificado, ainda pede perdão para aqueles que fizeram esse aviltamento tão grande de executar um inocente. No martiriológio do Mestre, ou seja, no seu martírio para o mundo, no martiriológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta
Ou seja, Jesus viveu ali intensamente determinadas situações. O abandono completo dos seres amados, daqueles que foram seus apóstolos. Mas tivemos exceções? Claro, tivemos exceções. As mulheres que o seguiam e o apóstolo João, que estava ali ao pé da cruz, ao lado de Maria Santíssima. A sede angustiosa, capitulação irremediável, quer dizer, não havia ali como voltar atrás, não é? Perdão espontâneo, que expressava humilhação plena, isso para os que achavam loucura tudo aquilo que estava acontecendo, não é? Sarcasmo e ridículo entre ladrões. Então, Jesus estava ali vivendo isso tudo. Derrota sem defensiva. Se entregou, em nenhum momento se defendeu. Mas se você é inocente e sabe que não há nenhum interesse em reconhecer a sua inocência, defender de quê? Para quem? Não é? Morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu, né, nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, o nosso espírito nunca se dirigirá para Deus sem o nosso burilamento espiritual, moral. E isto leva à nossa sublimação, ou seja, buscarmos trocar as ilusões do mundo pelos ideais do bem. Ainda hoje, continua Emmanuel, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual. E aqui, é claro, interminavelmente nós sabemos que terá, sim, um fim, não é? Mas esse fim está na conta mesmo de quem vive e vai ter que mudar para isto ter um fim, não é? Mas o que aconteceu na cruz e o que Jesus falou naquele momento, diz Emmanuel, que permanece ainda como loucura para os que interminavelmente continuam no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, muito mais interessados na materialidade e nas sensações. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte. Mancomunar-se é acumpliciar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. E essa morte é de novo o quê? Aquela morte do lado espiritual que está em nós, né? Buscando chafurdar ou se enredar nas teias das sensações materializadas, não é? Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha, encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, ou seja, esse está preso às sensações da materialidade. Aqui ele usa esse termo bastante interessante, não é? O irmão que se afoga na carne. E ele nos classificará. Se nós repetirmos a mensagem da cruz, ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados
informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, assim como o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Então, nós vamos ver muitas vezes que sacrifícios pessoais por amor, e vemos isso acontecer muito com os pais, vemos isso acontecer muito em relações onde o amor profundo do coração faz a diferença, e entre aqueles que já têm desenvolvido em si mesmos, e é claro que no mundo de provas e expiações não é a maioria, um amor mais universal, esta fraternidade, capaz de dar ao ser humano a sua vida pelo bem de outrem ou pelo bem de uma causa que reflita a liberdade para muitos, não é? E ele conclui dizendo assim: já concluí. Mas vamos repetir aqui o final, olha. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, assim como o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Ainda hoje podemos ver muitos sacrifícios em que talvez pessoas digam: será que não vale a pena? Não tem que estar a perder tempo, não vale a pena seu sacrifício isto. E a pessoa ali persevera, esta luz oculta na dor, não é? Vamos dar o nosso testemunho de fé, principalmente isso vai acontecer mesmo nos nossos momentos também de sacrifício. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de mais um dia, pelas oportunidades oferecidas, Senhor, pela providência. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece. Sempre te rogamos isto, Senhor, porque ao menor deslize, a menor distração, podemos nos comprometer grandemente diante da nossa própria consciência, como já aconteceu, Senhor, tantas vezes em existências passadas. Ajuda-nos, pois, Jesus, a desacelerarmos, a nos aquietarmos, buscando a prece, buscando nos fortalecer em mensagens como estas do nosso querido Emmanuel. Abençoa este nosso querido irmão, Senhor. Abençoa o nosso Chico Xavier. Abençoa os nossos lares, os nossos afetos, os nossos irmãos de humanidade. Abençoa, Jesus, os que sofrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós, Jesus, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.